Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e vamos continuar a leitura da palavra do Senhor todos os dias às 10 horas da noite. E hoje vamos continuar descobrindo a palavra no Evangelho de João, capítulo de número 6, que diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Que coisas são essas que Jesus fez antes de atravessar o mar da Galileia? Nós vimos na leitura de ontem que ele havia curado um homem que há 38 anos estava paralítico à beira do tanque de Betesda, e depois ele foi questionado por algumas pessoas por estar curando no sábado. E ele foi então argumentar com essas pessoas quem era ele, quem o havia enviado e por que ele estava curando no sábado. E ele incitou estes homens a buscar na Escritura, a buscar na leitura da palavra quem era ele. E aí agora, passando essas coisas, ele vai atravessar o mar da Galileia. Versículo 2: Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Aqui nós temos o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, mais ou menos. Neste milagre ficou comprovado e o que aquelas pessoas queriam eram ver sinais. Eles queriam acreditar em Jesus, porém eles continuavam querendo ver sinais. E Jesus deu mais um sinal de que ele era o Filho de Deus, de que ele era aquele que devia vir ao mundo. O objetivo de Jesus ainda não estava sendo concluído, porque eles só acreditavam em Jesus porque viram sinais, viram milagres. Versículo 16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. Tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles.
e o mar começava a empolar-se, agitado pelo vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram o barco e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus, versículo 32, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui Jesus demonstra uma questão que é bastante controversa no mundo cristão a respeito da salvação. Jesus declara que aquele que vier a ele e crer nele, de maneira nenhuma ele lançará fora, porque na verdade aquela pessoa que foi a Jesus, aquela pessoa que vai a Jesus, ela só vai a Jesus porque Deus o incentiva a ir a Jesus, Deus o entrega a Jesus como presente, e ninguém que recebe um presente joga fora um presente. E aqui Jesus está falando: olha, vocês vêm a mim porque eu recebi vocês do Pai. E se vocês vêm a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Isso aqui vem mostrar para a gente que a salvação ela é individual, porém ela é completa e não se perde. Não tem como perder. Por quê? Porque o próprio Cristo está falando: aquele que vier a mim, eu não vou jogar fora. E se Jesus disse que você foi salvo, creu nele, ele não vai jogar fora, não vai te jogar fora.
Então a salvação ela é completa e não tem fim. Uma vez salvo, você está salvo e Jesus não vai te julgar fora. Agora, isto não está implícito a ideia de que você, a partir do momento que você está salvo, você pode fazer qualquer coisa, porque você não vai perder essa salvação. Não. É bem provável que se você acha que a partir do momento que você está salvo, você não vai perder essa salvação porque Jesus não vai te jogar fora, é bem provável que você nem esteja salvo. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só, Jesus ratifica aquilo que ele havia dito anteriormente. E isso, todas as vezes que nós encontramos na Bíblia uma expressão que é repetida, isso significa que aquilo ali é importante. Porque aquele que vem a mim, entendeu? Eu o ressuscitarei no último dia, porque foi o Pai que me enviou. Então, estes homens estavam ali questionando Jesus, porque na realidade eles não tinham uma salvação. Versículo 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Jesus está falando de si próprio. Ele viu a Deus, então ele conhece o Pai. Ninguém mais viu o Pai a não ser ele. Versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus aqui está dando uma lição àqueles homens, principalmente depois deles terem visto o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e ele está fazendo uma analogia entre a comida material e a comida espiritual. E ele está falando que ele, Jesus, é a comida espiritual que todos nós devemos comer. E este comer a comida espiritual que Jesus propõe é a crença na sua missão, é a crença na sua palavra, é a crença naquilo que ele veio fazer pela humanidade. E esta verdade, Jesus fala, e já é a segunda vez que ele afirma isso, que ele é o pão da vida e que todo aquele que crê nele, todo aquele que comer esse pão terá a vida eterna. Então, muitas vezes as pessoas pensam que comeram o pão, mas não comeram. E se não comeram, elas não têm a vida eterna. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá.
Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Aqui Jesus faz uma diferenciação entre o pão que os pais daquelas pessoas, representados lá no deserto, quando eles estavam peregrinando, vindo do Egito para a Terra Prometida, ali eles foram alimentados por um pão que caiu do céu, que foi chamado de maná. Porém, Jesus fala: quem comeu aquele pão morreu. Porém, quem comer do pão que eu der, ou quem comer o pão que sou eu, viverá eternamente. Jesus enfatiza para aqueles homens, para aquele povo, para aquelas multidões que estavam ali presentes, a sua pregação. Eu sou aquele que foi enviado pelo Pai. Eu sou aquele que veio trazer para você um pão vivo que não vai deixar vocês terem mais fome, nem ter mais sede. Porém, tenham certeza de uma coisa: quem vier até mim, quem crer na minha palavra, só vai vir até mim porque o Pai vai enviá-lo para mim. E aquele que vier até mim, porque o Pai enviou, vai comer do pão que eu der e vai viver eternamente. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus volta a enfatizar esta questão de que aquelas pessoas que vêm a Ele, aquelas pessoas que são salvas, aquelas pessoas que serão salvas, só serão salvas porque Deus as enviará. Porém, Deus não vai crer por elas. Deus vai enviá-las para que elas creiam em Jesus. E se elas forem enviadas por Deus e crerem em Jesus, elas vão ter a vida eterna. E por isso Jesus fala: existem entre vós aqueles que não creem. Então, nós entendemos, antes de concluir aqui a leitura, nós entendemos que Deus envia todas as pessoas a Jesus. Porém, existem entre aquelas pessoas que Deus envia, pessoas que não vão crer. E quando essas pessoas demonstram que não vão crer em Jesus, elas deixam de ser salvas. Que ninguém pode perder aquilo que nunca tiveram, Se elas não vão crer em Jesus, como que elas vão perder a salvação? Não, elas são enviadas para Jesus para crer. Quando elas não creem, elas deixam de ser salvas. E aquelas que creem, elas passam a ser salvas. E são salvas e têm a vida eterna. E pode ter certeza de uma coisa: não perdem. Versículo 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Isso significou que, na realidade, muitos daqueles que estavam acompanhando Jesus estavam ali só para ver os sinais, para comer o pão material, para ser beneficiados de alguma forma, menos a vida eterna. Eles não acreditavam que Jesus seria possível de dar a eles a vida eterna, ou não creram. E aí Jesus vai e fala para os seus discípulos, no versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor,
para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Esse capítulo de número 6, ele é bastante longo e bastante esclarecedor para nós no sentido de compreendermos o processo de salvação. Então nós vemos aqui que Jesus utiliza primeiramente a multiplicação de pães e peixes para poder explicar aos discípulos e todos aqueles que estavam naquela multidão como se processa a salvação de uma pessoa. Então nós entendemos que Deus envia todos para Jesus. Todos devem conhecer Jesus. O desejo de Deus é que todos tenham o conhecimento de Jesus. E o desejo de Deus é que todos venham crer em Jesus. Entretanto, como Jesus disse, entre esses todos que são enviados para Jesus, nem todos vão crer. E quando essa pessoa toma esta atitude de não crer, ela deixa de ser salva. Nós vimos que Jesus escolheu 12 discípulos, ou seja, Deus escolheu 12 pessoas para estar com Jesus. Mas entre esses 12, um resolveu traí-lo. Infelizmente, existem hoje pessoas que fazem a mesma coisa com Jesus. São enviados para crer em Jesus, porém não creem. Nesta noite, você possa meditar nesta palavra e eu quero crer que da mesma forma que Deus enviou essa multidão para ouvir a Jesus, que Deus também te enviou para estar nesta noite ouvindo esta palavra. E o meu desejo e o desejo de Deus é que você venha comer o pão que Jesus tem para te dar. É que todos nós venhamos comer o pão que Jesus tem para nos dar. E assim recebermos todos a vida eterna. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esta palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, por ter inspirado o apóstolo João a escrever este capítulo de número 6 e assim, baseado nos ensinamentos de Jesus, nos orientar em como deve ser o processo da nossa salvação. Por isso, nós te agradecemos e pedimos a Ti, ó Deus, que com Teu Santo Espírito nos faça crer, nos faça comer o pão que Jesus tem para nos dar e assim obtermos a vida eterna. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Se você tem sido abençoado por esta leitura, pelas mensagens que temos pregado durante todas estas noites, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem com todos os seus contatos, para todos podermos comer o pão que Jesus tem nos dado. Quero desejar a você uma boa noite e que amanhã possamos continuar a ler a palavra do Senhor e ser abençoados por ela. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.